Hoje a gente vai mergulhar em duas leis bem antigas, lá do livro de Números, que revelam umas coisas incríveis sobre justiça, misericórdia e até sobre identidade. Para a gente entender bem, vamos voltar no tempo. Imagina só a cena. Uma nova geração de israelitas, depois de 40 anos de deserto, está ali, acampada. A terra prometida está logo na frente. Mas antes mesmo de pensar em cruzar o rio, eles tinham uns problemas internos bem sérios para resolver. E essa primeira parte nos leva às portas da promessa. E olha, esse momento era muito mais do que só se preparar para uma conquista militar, sabe? A questão era estabelecer os fundamentos de uma sociedade santa e civilizada. E o primeiro grande desafio era lidar com a justiça, vingança e refúgio. O problema ali era o ciclo de vingança de sangue, uma prática comum no mundo antigo, mas que era brutal e não tinha fim. E o centro disso tudo era essa figura, o Goel Hadam, o vingador do sangue. Geralmente era o parente mais próximo da vítima, e ele tinha o dever cultural de buscar vingança. Claro que esse sistema podia virar um caos, uma retaliação sem fim. Então, para quebrar esse ciclo, Deus introduziu um conceito legal que era revolucionário para a época. A lei passou a julgar não só o ato em si, mas a intenção por trás dele. Foi criada uma distinção muito clara entre o assassinato premeditado, feito com ódio, e um erro trágico, um acidente. A solução divina para isso foi estabelecer 6 locais muito específicos. As chamadas miklets, ou cidades de refúgio. E é importante entender que não eram só esconderijos, não. Eram lugares de acolhimento e proteção real e ficavam em pontos estratégicos para que qualquer pessoa conseguisse chegar lá bem rápido. O processo era bem claro. Depois de fugir para a cidade, a pessoa passava por um julgamento para determinar a intenção. Se ficasse provado que foi um acidente, ela estava protegida do vingador, mas ficava exilada dentro da cidade. Era um sistema de justiça, não uma forma de escapar das consequências. Só que aí vem uma regra bem curiosa. O fugitivo só podia sair de lá depois que o sumo sacerdote da época morresse. Mas por quê? Essa regra é a chave de todo o sistema. Ela cria uma tensão, um certo mistério, que a gente vai resolver mais pra frente. Guarda essa informação. Agora, vamos para a segunda grande questão que aquela nação precisava resolver, um desafio que mexia com a herança e a identidade das tribos. Esse problema todo apareceu por causa do caso de 5 mulheres muito corajosas que, um tempo antes, tinham conseguido o direito de herdar a terra do pai. O ponto central aqui é o conceito de Nashalá. A terra herdada não era só um bem material, um ativo financeiro, não. Era a concretização da aliança de Deus com o povo. Era a raiz da identidade de cada tribo. A solução divina para esse dilema foi, de novo, de um equilíbrio impressionante. Deus honrou o direito das mulheres de escolherem com quem casar e, ao mesmo tempo, protegeu a integridade da tribo, garantindo que a herança ficasse ali. Um equilíbrio perfeito entre liberdade individual e ordem da comunidade. Com esses problemas práticos resolvidos, agora a gente pode ir mais fundo e entender o significado mais profundo de tudo isso. Porque essas leis, na verdade, estavam apontando para uma realidade espiritual muito maior. A cidade de refúgio era um símbolo poderoso, uma espécie de trailer do que viria a ser Cristo. Ele é o nosso refúgio definitivo das consequências do pecado. E o Novo Testamento faz essa conexão de forma direta. Usa a mesmíssima linguagem de correr para o refúgio para descrever o ato de encontrar a esperança em Cristo. Lembra daquela nossa pergunta sobre o sumo sacerdote? Então, aqui está a resposta. A liberdade do refugiado estava ligada à morte dele, o que era uma imagem perfeita de como a nossa liberdade espiritual definitiva foi conquistada pela morte do nosso grande sumo sacerdote, Jesus. E, da mesma forma, aquele cuidado todo de Deus para preservar a herança de terra de Israel reflete a segurança da nossa herança espiritual, uma herança que em Cristo nunca pode ser perdida. Tudo isso é fascinante, mas e aí? O que essas leis antigas sobre refúgio e herança significam para nós hoje, no século XXI? A pergunta é forte. Esse princípio antigo nos desafia a pensar. O que significa oferecer graça e restauração em vez de só querer retaliação? As aplicações para hoje são bem diretas. Esses conceitos nos chamam para que as comunidades de fé sejam lugares de acolhimento, verdadeiras cidades de refúgio. E para cada um de nós, fica o desafio de fazer escolhas que honrem e protejam nossa identidade e herança espiritual.
No fim das contas, essas instruções tão detalhadas mostram que Deus se importa, e muito, com a organização de uma sociedade justa. Uma sociedade que reflete tanto a justiça perfeita, que exige responsabilidade, quanto a misericórdia profunda, que oferece um caminho de volta. E é com essa reflexão que a gente fica. Como equilibrar a proteção de quem é vulnerável com a restauração de quem errou? Navegar nessa linha tênue entre ser um porto seguro e, ao mesmo tempo, não passar a mão na cabeça da irresponsabilidade. Bom, esse é um desafio que exige a mesma sabedoria divina de milhares de anos atrás.